Boa tarde, queridos, graça e paz. É muito bom estarmos aqui novamente para mais um momento devocional. Meu nome é Elias, faço parte desta equipe pastoral, desta igreja. Nós estamos juntos em mais um momento para uma palavra de Deus para a sua vida. E quero pedir para que você já vá colocando aí o seu pedido de oração, deixe aí o seu like, isso é tudo muito importante, tá bom? Enquanto nós estivermos compartilhando com você esta palavra, e o texto que eu quero compartilhar com você é o texto de Provérbios, capítulo 29, no versículo 25, que diz assim: Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor estar seguro. E a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é: qual é o seu maior medo? Se você tiver aí um bloquinho, um caderninho, eu queria que você anotasse. Se você tem um medo ou mais de um medo, né? E aí eu queria que você colocasse aí qual é o seu maior medo. Se alguém te perguntasse nesta hora, o que você diria, né? Lembro-me que quando eu era criança, bem criança ainda, eu tinha muito medo do escuro. Muito medo. Pensa numa pessoa que tinha medo do escuro, era eu. E um belo dia eu estava em casa dormindo, e eu dormia, o medo era tanto que eu dormia com a lâmpada acesa. E nesta noite a energia elétrica acabou. E eu fiquei tão desesperado, o medo foi tão grande que eu tive que correr para a janela. Com dificuldade, achei o trinco, abri a janela para poder ver alguma luz. Graças a Deus, aquela noite é uma noite que estava estrelada, tinha muitas estrelas e tinha uma lua muito bonita. Então, foi o meu consolo, né? Mas existem tantos medos, né? Quando eu me casei, por exemplo, de vez em quando logo no início do casamento, eu ouvia alguns gritos e eu saía correndo, preocupado, né? Minha esposa gritando, e às vezes eu chegava lá em um determinado lugar da casa, ela estava em cima de uma cadeira e eu achando que tinha uma invasão de algum monstro, né? Ali dentro de casa, e aí ela apontava e era uma barata, né? Então, o medo faz isso com a gente, né? Enquanto eu não matava a barata, o medo não passava. Então, e você? Qual é o seu maior medo? Existem muitos, né, por aí. Falar em público. Tem gente que quando você convida para dar uma palavra em público, mesmo que seja uma simples cumprimentação, a pessoa já fica desesperada. Ficar desempregado? Quanta gente, né? Agora, nesse momento então de pandemia, quanta gente com esse medo, né? Será que eu vou ficar desempregado? Será que eu vou perder o meu sustento? Altura. Tem gente que não sobe em lugares altos porque tem medo. Medo da Covid. Nossa, essa Covid travou muita gente. Quanta gente deixou de fazer coisas importantes por causa da Covid, por causa do medo. Outros, porque tiveram na família e tem medo de um ataque cardíaco, medo da morte, uma pessoa que não sabe para onde vai, né, depois que partir desta vida terrena aqui, não sabe para onde vai, então medo da morte, né, e aí fica preocupado pensando nisso. Queridos, o medo ele pode ser uma armadilha, pode nos entorpecer, pode nos deixar desanimados, paralisados. Isso é o que o medo faz. Ele pode nos intimidar, nos fazer sentirmos inferiores às outras pessoas. Hoje é o que vemos desde lá a infância, né? Crianças que sofrem de bullying na escola, né? E acabam tendo dificuldades por causa disso. E as pessoas acabam achando que são incapazes diante destas circunstâncias. Existem aquelas circunstâncias que nós não temos controle, mas as pessoas acabam deixando que as outras façam isso com elas e elas acabam ficando, se sentindo muito mal com essa situação. O medo ele parece que é como uma lente de aumento, né? Se você já teve medos assim,
né, quando você está em casa ou quando era, de repente, uma criança ainda, bastava um vento mais forte e a cortina se mexia e a pessoa já acha que é um fantasma que está entrando em casa, né? Então, pequenos objetos ou circunstâncias parecem ser gigantescos, parecem se tornarem insuperáveis. E muitos cristãos, muitas pessoas que já são cristãos, acabam não tomando qualquer decisões que poderiam ser importantes para o crescimento espiritual dele, porque estão sempre aflitos, sempre com medo, sempre indagando, e se, não é? E se eu fizer? E se eu não fizer? Não é? E se eu aceitar ser líder de célula? Tem gente que quando você propõe, ele diz, não, mas líder de célula não, eu não consigo falar, eu tenho dificuldade, né? E são tantos obstáculos, se acontecer um problema na minha célula, eu não vou conseguir resolver. Então o medo acaba impedindo essa pessoa de crescer espiritualmente. Líder de um ministério, não, líder de ministério, e é claro, se uma pessoa é escolhida para ser um líder de ministério é porque ela é capacitada para isso, mas o medo às vezes impede a pessoa de crescer. Ser um anfitrião de célula, quanta gente não quer, porque tem medo de abrir a porta da casa, né? Tem medo do que vão falar, o que os meus amigos, o que os meus vizinhos vão pensar, né? E se eles falarem, se eles pensarem, aí o emprego. Tem pessoas que perdem a oportunidade de estar empregados porque eu não tenho prática nesse negócio, e aí prefere permanecer desempregado do que arriscar, por causa do medo, constituir uma família. Ou quanta gente deixa o casamento de lado, não quer entrar no casamento porque tem medo de constituir família. Como vou cuidar dos filhos, como eu vou cuidar da minha esposa, né? E outros um pouquinho pior, né? Não casam porque falam, não quero, homens no caso, não quero ser mandado por uma mulher, e aí não casa, e aí fica com uma mulher aqui, com outra ali, e aí acaba não quer ter uma e acaba tendo várias mulheres, e aí ao invés de ter uma mulher que manda nele, ele tem várias mulheres, né? Várias mulheres. Então, o medo nesse caso não adianta muito, não vai resolver a vida dele. E outras pessoas que acabam não entregando as suas vidas para Jesus por medo. Medo do que a família vai pensar, medo do que os amigos vão pensar, medo de perder aquilo que o mundo oferece. Quanta gente, né? Eu não vou entregar minha vida para Jesus porque eu ainda tenho que aproveitar a minha vida. Jovens, adolescentes, eu sou tão jovem ainda, quando eu tiver mais velho eu entrego a minha vida para Jesus. Mas, queridos, o amanhã, ele não nos pertence. Não nos pertence, não sabemos. Eu, um dia desse, dei o meu testemunho, eu estava muito bem, e de um minuto para o outro eu comecei a passar mal. Então a coisa acontece muito rápido, a gente não sabe nem o que vai acontecer no minuto seguinte, mas não dá para viver com medo. E muitas pessoas vão vivendo assim, né, com medo de assumir posições, com medo de buscar um crescimento, vivendo a vida, como diz aquele cantor, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e assim vão levando a vida, sem saber para onde ir, aonde vão chegar. Pessoas que não estão bem resolvidas consigo mesmas, né? Pessoas que não têm uma vida resolvida com Deus. Então, se você não tem uma vida bem resolvida com Deus, ainda não entregou a sua vida para Ele, não tenha a vida resolvida consigo mesmo, entrar num relacionamento, num casamento, vocês que estão pensando em casar ainda, cuidado, porque entrar num relacionamento com uma pessoa como essa, mal resolvida, vai entrar para problema, ela pode te deixar no meio do caminho por causa do medo. E é exatamente assim que o diabo, que é nosso inimigo, ele deseja que você fique. Ele deseja que nós fiquemos assim, com medo. Ele quer que o medo envolva a sua alma.
os seus sentimentos, né, os seus pensamentos, fazendo com que a sua alma se torne impenetrável e desviando o seu foco de Deus. Quantas pessoas estão longe de Deus, estão com o foco desviado de Deus por causa do medo. O medo não vem de Deus, esse medo ele vem do inimigo, esse medo não é bom. É claro que tem pessoas que têm um certo receio, medo de atravessar uma rua, né? Quando vão tomar uma decisão importante, pensam, calculam, isso é bom, isso é zelo, isso é cuidado, né? Mas o medo que deixa você desesperado, isso trava a sua vida. Então o inimigo, que é o diabo, ele vai fazer de tudo para que você não confie no Senhor, para que você experimente a paz que só Ele tem para dar, para que você não experimente o amor de Deus. E Jesus ele fala sobre isso lá em Mateus, no capítulo 6, não vou ler o texto todo que é grande, a partir do versículo 25 até o 34, depois você leia aí na sua casa. Jesus diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, nenhuma preocupação, disse, não fique ansioso. A ansiedade não vai mudar nada da sua vida. Ele mesmo disse, olha, se você ficar ansioso, ficar preocupado, né, fizesse crescer cabelo na sua cabeça, se resolvesse o seu problema, até valeria de alguma coisa a ansiedade e a preocupação, só que não resolve. E ele finaliza esse texto dizendo, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, cada dia vai ter mal. Não adianta eu ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã. Eu sei que eu tenho que planejar a minha vida para saber aonde eu vou chegar, mas não dá para ficar preocupado. Se eu ficar preocupado, se eu ficar com medo, eu vou acabar nem saindo do lugar, vou ficar travado, né? E por isso, 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, tem um conselho para você. A Bíblia diz, estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele está sempre tentando apavorar você, sempre tentando deixar você preocupado. Mas a Bíblia no Salmo 90 tem uma palavra maravilhosa para você no versículo 10. Ele diz assim, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. E isto é uma verdade. O próprio Jesus prometeu estar conosco todos os dias, então Ele jamais nos abandonará. Muitas pessoas têm abandonado, deixado Jesus, deixado a vida que ele tem com Deus. Então, o diabo, eu sei que ele pode até ganhar algumas batalhas, mas ele não pode ganhar a guerra. Nós temos a garantia da vitória, queridos. Nós é que temos esta certeza, nós é que temos esta garantia que em Jesus Cristo nós ganharemos a guerra. Ele disse que nós somos mais que vencedores. Mais do que vencedores, você já pensou para parar nessa palavra? Então, não dá para ficar com medo do inimigo, ou do que ele pode trazer, ou que ele pode, o prejuízo que ele possa ficar trazendo para a sua vida. Não, fique pensando nisso, creia no que a palavra de Deus diz para você, nas promessas que Deus tem para a sua vida, para a sua família. Quando você se sentir amedrontado, atemorizado, eu quero dizer para você que isso é uma luz de Deus, um alerta de Deus, dizendo que você precisa reagir com fé. É com fé que você precisa de reagir. Medo e fé não coexistem no mesmo lugar. Não tem jeito. Ou você tem fé, ou você tem medo. E a vida cristã, ela é uma vida de fé. Por isso que as decisões que nós tomamos e que nos traz crescimento espiritual, familiar, na vida profissional, na vida financeira, são decisões que é preciso que sejam tomadas com fé, crendo que o Senhor está com você, que Ele irá te abençoar, que Ele irá à tua frente. Ele prometeu estar assim com o povo que havia saído lá de Israel, lá do Egito, né, indo para a terra prometida.
O povo de Israel, ele teve a mão de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus o tempo todo. O povo teve medo? Teve. Mas Deus guardou, Deus protegeu, Deus supriu. E é isso que Ele quer fazer com você. Então, eu estou pedindo para que você faça uma lista aí, para você apresentar essa lista para o Senhor. Qual é o seu maior medo? Ou os seus maiores medos, né? E como esses medos estão desviando você da presença de Deus, do foco da presença de Deus, né? Então, eu quero orar com você para que Deus te ajude, para que Deus encha o seu coração de fé, a sua vida de fé. E mesmo que em circunstâncias que sejam amedrontadoras, para que você possa confiar nele. Então, está com medo, está difícil, está amedrontado, entrega para o Senhor. Jesus falou isso, né? Está ansioso, entrega a ansiedade para Jesus. Não precisa de ficar com medo, você não precisa de ficar preocupado, porque há uma promessa. Ele quer estar com você, Ele quer cuidar de você, só que Ele vai respeitar você. Enquanto você não fizer uma entrega total à sua vida, se você ainda não entregou, Ele vai respeitar isso. Deus fez você livre para que você possa escolher, mas a liberdade, de fato, ela só vem quando nós entregamos a nossa vida para Ele e passamos a servir a esse Deus. É como um trem que anda nos trilhos. Um trem, ele é livre para ir e voltar enquanto ele está andando nos trilhos. Mas se ele sair dos trilhos, ele vai enterrar a cara no chão. E aí ali acabou a viagem, acabou o passeio. E só tristeza, só dor, só prejuízo. E assim é a nossa vida. Queridos, nós somos livres enquanto fazemos a vontade de Deus. Enquanto nós o obedecemos. Enquanto fazemos o teu reino crescer aqui nessa terra, enquanto estamos buscando promover o reino de Deus, ganhando vidas, trabalhando, isso é andar nos trilhos. E isso é viver uma vida de paz, isso é viver uma vida de alegria. As pessoas que deixaram Deus, que saíram do foco, que abandonaram a presença de Deus, essas pessoas hoje elas estão presas pelo inimigo, presas pelo medo, e às vezes não conseguem nem voltar. Estão lá com a cara enterrada no pecado, na lama, e voltar, sair de lá, está sendo muito difícil. Mas se você está me ouvindo nesse momento, você precisa de voltar a confiar no Senhor. Não deixe que o medo te atrapalhe, não deixe que o medo atormente a sua vida. Entrega para Ele, confia nele. E Ele disse que tudo mais Ele fará. Se você entregar de fato, Ele vai fazer. Então, você não precisa de viver uma vida aí cheia de ansiedade, cheia de medo, atemorizado. Não. Entrega isso para o Senhor. Anote aí, faça uma lista, e eu quero orar por você agora, abençoando a sua vida, a sua família. Se você já colocou o seu pedido de oração, ele vai ser enviado ao Ministério de Intercessão. Nós vamos orar aqui agora, e você também vai receber ainda a oração através do Ministério de Intercessão. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus complete essa palavra aí no seu coração. E eu quero finalizar orando por você agora, em nome de Jesus. Pai querido, ó Deus, nesta hora, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada amigo, ó Deus, que está ouvindo esse devocional nesta hora, nesse momento. Ó Deus, para que o Senhor possa encher o coração desses nossos irmãos de fé, de coragem. Ó Deus, que eles possam ser renovados pelo Senhor, restaurados pelo Senhor. Se o inimigo, que é o diabo, ó Deus, tem procurado amedrontá-los, para que eles possam perder o foco, perder, ó Deus, o prazer de estar na Tua presença. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor. Ó Deus, para que a Tua mão poderosa esteja sobre cada casa, sobre cada família, ó Deus, e aonde que os Teus filhos possam estar, que o Senhor também possa estar com eles, assim como o Senhor prometeu. O Senhor disse
que estaria conosco todos os dias. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Ó Deus, porque o Senhor tem nos livrado, ó Deus, da ansiedade, o Senhor tem nos livrado do medo, tem nos livrado, ó Deus, de viver, ó Deus, uma vida cristã fora da tua vontade. Ó Deus, não desejamos isso. Sabemos, ó Deus, que os últimos dias estão próximos, já estamos experimentando, ó Deus, mas que a tua graça, que o teu amor, ó Deus, possa alcançar o coração daqueles que ainda não fizeram essa entrega, até por medo do que irão perder, medo do que irão falar. Ó Deus, que hoje, ó Deus, muitas pessoas possam se render ao Senhor, entregando, ó Deus, a sua vida. Ó Deus, nós oramos assim, já agradecidos ao Senhor, porque temos a certeza de que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração. Ó Deus, por isso nós colocamos então diante do Senhor cada irmão, cada amigo, cada família, ó Deus, e que o Senhor possa trazer cura, libertação, ó Deus, trazer liberdade para servir ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, repreendemos todo medo, repreendemos toda ansiedade, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, declaramos a vitória na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus é que nós oramos, amém. Então, querido, está aí essa palavra de Deus para você, que Deus abençoe a sua vida, complete no seu coração essa palavra, se você fez a sua listinha aí, depois você pode rasgar e jogar fora, mas apresente ao Senhor, você já deve ter apresentado, livre-se do medo. O medo não é bom para você, o medo vai te atrapalhar a viver a vida que Deus tem para você, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.